Olá! Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade à unidade 1, que fala sobre a introdução ao estudo dos materiais de construção. Na primeira aula, nós falamos sobre a classificação dos materiais, sendo classificação técnica e o desenvolvimento científico, que são a classificação técnica pode ser metais, polímeros, compostos, materiais cerâmicos, né, semicondutores. Desenvolvimento científico é aquele natural, aquele desenvolvido empiricamente, tá? Nós falamos também sobre a importância da escolha dos materiais, tem que levar em conta a experiência do profissional, seu conhecimento técnico, as propriedades, o custo, tá? E agora nós vamos dar continuidade a essa unidade em que nós vamos mostrar uma foto dos materiais, tá? Que são considerados materiais não convencionais, que eu falei na última aula, que seria a primeira foto à esquerda, ela mostra o tijolo, o adobe, que é o tijolo de terra, e a segunda foto a gente tem o bambu sendo utilizado como pilar, né? Então são materiais não convencionais que são utilizados na indústria da construção, tá? Então, qual a importância você estudar, qual a importância da indústria da construção civil e dos materiais, né? Primeiro é que a indústria da construção civil, ela representa toda a parte estrutural de uma sociedade, ou seja, ela representa toda a parte, vamos botar uma coisa bem popular, músculo e tendões, né, que vão conectar a sociedade e vão promover o deslocamento das pessoas e mercadorias, né, de um lugar para o outro, tá? Como as pontes, túneis, estradas de rodagem, de ferro, aeroportos e portos, que é na parte do setor de transportes. Aqui embaixo a gente tem uma foto do aeroporto Pinto Martins, ainda antes da ampliação, né? Ele hoje foi ampliado o terminal, então toda essa parte da infraestrutura de transportes representa músculos e tendões, a construção civil quem constrói, estradas de rodagem, túneis, pontes, né? A parte do Porto do Pecém, que está aqui logo lá ao lado esquerdo do aeroporto, tá? A indústria da construção civil é também responsável por toda a parte de sistemas de abastecimento de água, a parte de estação de tratamento de esgoto, então ela representa o coração e o pulmão, né, da sociedade, através da sua água potável, estação de tratamento de esgoto, instalações de depuração de resíduos. E também a indústria da construção civil é a fornecedora de energia necessária para todos os trabalhos de uma sociedade, através de uma usina hidrelétrica, como tem aqui na foto, a última foto à direita, de um parque eólico, aqui é o parque eólico aqui do Mucuripe, mas o estado do Ceará, hoje 70% da energia do nosso estado vem dos parques eólicos, né, que tem diversas praias, Carazinho de Amontada, Aquiraz, a parte do Trairi, você tem parque eólico também, a parte do Morro Branco, então todo o nosso litoral, tá? Ele tem esses parques eólicos, então 70% da energia elétrica do nosso estado vem das instalações das torres eólicas, e a parte também de barragens, como tem aqui essas duas fotos, da esquerda e da direita da ponta. Né? Então, a indústria da construção civil ela é fornecedora de energia necessária para todos os tipos de trabalho, tá? A partir das barragens hidrelétricas, usinas nucleares, as instalações eólicas, tá? E quais são os fatores importantes que nós devemos, como engenheiros civis, considerar quando nós vamos escolher o material, tá? Primeiro, a gente tem que saber bem o projeto, porque todas as decisões, tá certo, da escolha de material ainda na fase do projeto, e nós temos que ver qual é o impacto ambiental que aquele material escolhido vai gerar, tá? Se ele for utilizado. Então, a gente tem que minimizar e otimizar o uso dos materiais. A gente pode também tentar substituir materiais por outro de melhor relação energia-massa e tem que utilizar materiais de maior durabilidade, maior desempenho e maior vida útil. E aí a gente vai utilizar o princípio do 4R. Que princípio 4R é esse? A parte de diminuir a parte de resíduos, você trabalhar com a questão da reciclagem, com o reuso e com a redução desses materiais utilizados. Tá? Então, tem que utilizar os resíduos, né? Redução da quantidade de materiais, utilizar os resíduos, trabalhar com a parte de reciclagem e com o reuso. Esse é o princípio dos 4R. Se você utilizar mais resíduo, você poupa energia. Se você reciclar mais material, você poupa matéria-prima. Se você reutilizar, você diminui o desperdício. E se você
reduzir a quantidade desses materiais, principalmente os naturais, você vai diminuir a poluição ambiental. Então, com relação ao impacto ambiental, a indústria da construção civil ela tem uma série de desafios que deve lidar, né, no seu dia a dia. Primeiro, na fase de projeto, é escolher os melhores materiais e tentar escolher materiais que sejam recicláveis e reutilizáveis, de desmonte fácil, tá? E que não seja não tóxico quando ele for descartado, no descarte. Na época da construção, da execução, procurar utilizar materiais do próprio local, da própria cidade e a reutilização de peças aproveitáveis, construção com enfoque modular, rotulagem de componentes, né, para facilitar a remoção seletiva e reciclagem. Quando for na desconstrução do canteiro, tá? Utilizar nova técnica para desconstrução e demolição para facilitar a reciclagem e utilização dos materiais de construção. Nessa desconstrução, tanto a desmobilização do canteiro, como também a demolição da edificação. Tá? Aí eu vou voltar àquele exemplo que nós apresentamos no início, na aula 1, que foi a reutilização, a demolição do antigo centro de eventos, que toda a parte do resíduo sólido do centro de eventos vai ser utilizado, né, na pavimentação do novo estacionamento para os alunos aqui da universidade. E com relação aos fabricantes dos materiais, eles têm a maior responsabilidade para com seus produtos desde o início até o fim da sua linha de produção, para poder produzir um material de qualidade. Aqui no estado do Ceará, a gente tinha uma indústria de cerâmica, tá, que a Coopercon, que era a cooperativa da indústria da construção civil, fez um acordo com ela, tá, para utilizar essa cerâmica nas obras, né, de algumas construtoras. E aí, essa cerâmica apresentou um problema no tardóis dela, que é a parte de trás, não a parte esmaltada, mas a parte de trás. E após 3 meses de aplicação na obra, a cerâmica começou toda a descolar, quer dizer, ela não tinha qualidade. Então, o fabricante também tem responsabilidade sobre o produto que ele vai fabricar, desde o seu início e até o fim da sua linha de produção, e também para garantir a qualidade quando aquele material ele é colocado no local. Então, com relação ao impacto ambiental, a construção civil ela é uma grande geradora de resíduos, né? Porque ela tem um alto do impacto ambiental, porque ela tem um alto consumo de recursos naturais e um grande volume de resíduos gerados. E aí, como buscar essa construção sustentável? Né? Como a gente buscar a diminuição desse impacto ambiental? Tá? Então, primeiro, a gente vai conseguir a diminuição desse impacto ambiental empregando melhor os recursos naturais, tá? Utilizando, por exemplo, vai utilizar madeira para fazer a coberta, né? Utilizar madeira oriunda de manejos florestais ou de reflorestamento, utilizar, por exemplo, o eucalipto, o pinos, né? Que são madeiras, em vez de utilizar uma madeira nobre, tá certo? Ao invés de fazer o cimbramento, que é o escoramento com a madeira, utilizar escoras metálicas, tentar diminuir a redução dos resíduos, empregando materiais que gerem menos resíduo e utilizando materiais que podem ser reciclados ou reutilizados, especificar melhor os materiais mais adequados, tá? Porque aí vai diminuir também esse consumo de recursos naturais, tá? Então, o desempenho da edificação na construção civil, a qualidade e o desempenho da construção civil, ela está muito atrelada a um sistema de gestão integrado, ou seja, você tem que ter a qualidade, tá? Você tem que observar a questão ambiental, tentar maximizar a produtividade da mão de obra, você tem que trabalhar com segurança e saúde e também ter a questão social envolvida, tá? Então, aqui são algumas exigências que são que as edificações devem seguir para tentar reduzir, melhorar a gestão, reduzir o impacto ambiental e você ter uma construção que a gente segue o esquema enxuto, tá? Uma construção enxuta. Quais são as exigências? A exigência com relação à segurança estrutural, segurança ao fogo, segurança à utilização, conforto tátil, conforto antropodinâmico, exigência de higiene, adaptação à utilização, de economia, durabilidade, tá? Tudo estanqueidade, né? Porque as paredes têm que ser estanques, tem que ter a vedação, né? Interna e externa contra a água e o vento, tá? Então, essas são algumas exigências que as edificações elas devem seguir para ter uma boa
qualidade e um bom desempenho e seguir principalmente a norma 15575, que é a norma que foi implementada no dia 19 de junho de 2013, que é conhecida popularmente como a norma de desempenho nas suas 6 partes. As 6 partes aqui, requisito geral, envolve também a parte de sistema de vedação, interno e externo, a parte de coberta, instalações hidrossanitárias, a parte da parte estrutural, tá? São essas partes que a norma 15575 engloba. Então, a qualidade de desempenho na construção civil, ela tem um esquema, uma sistemática de avaliação de desempenho. Primeiro, você vai avaliar o produto com base no conceito de desempenho. Depois, você vai fazer uma auditoria no controle de qualidade exercido pelo produtor. A terceira fase vai elaborar um documento de avaliação técnica. A quarta fase, a concessão do documento de avaliação. E o quinto etapa é o controle periódico. Tá? Então, aqui está as 6 partes da norma 15575, que é a norma de desempenho. A primeira parte, como eu falei, requisitos gerais. A segunda parte para sistemas estruturais. A terceira parte para piso. A quarta parte para sistemas de vedação, interno e externo. A quinta parte para cobertura. E a sexta parte para instalações hidrossanitárias. Junto com essas duas normas, você tem a 5674, que ela fala sobre como deve ser feita a manutenção da edificação, e a norma 14037, que é o manual de uso daquele imóvel, que hoje é obrigatório toda construtora, na hora que for entregar as chaves do imóvel para o comprador, entregar esse manual do uso, para poder o usuário, quem vai morar naquela unidade habitacional, saber onde é que está a instalação de gás, a instalação de água quente, tá certo? Quantas tomadas tem, como é que é toda essa parte para não acontecer determinados acidentes. Então, com essa preocupação de ajudar as construtoras a seguir essa norma de desempenho, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a CEBIC, ela montou um manual, tá, para orientar, um guia orientativo para o atendimento da norma, e entregou para para as construtoras, disponibilizou para as construtoras de todo o país. Esse manual ele teve a participação do Sinduscom Ceará, né, foram vários Sinduscom, mas o Sinduscom Ceará teve uma participação efetiva na elaboração desse guia orientativo, para poder atender a norma de desempenho de edificações habitacionais, a 15575. Decore esse número, que hoje ela é muito utilizada. A norma 15575, em todas as suas 6 partes, hoje, por exemplo, as edificações ela tem que fazer vários ensaios para comprovar a qualidade daquela unidade habitacional, como, por exemplo, ensaio de portas, para bater portas, ensaio do gancho da rede, com relação à tração, né, qual é a carga que um armador de rede suporta, o ensaio de guarda-corpo, tá, que é aquele que você vai jogar um saco, um corpo mole, pendular, e você vai bater no guarda-corpo para ver qual é a carga que ele suporta para não desabar, tá? E aí tem o ensaio de corpo mole, corpo duro, o ensaio de resistência à tração, tá? De aderência, né? Para revestimento de fachada, tá? O embolso no reboco para evitar o descolamento de cerâmicas. Então, esses são vários ensaios, e tem alguns outros mais, mas esses são os principais ensaios que compõem nas suas diversas partes da norma 15575. A CEBIC também fez um manual para poder as construtoras fazerem, né, elaborar esse manual de uso para entregar para o cliente. Também foi elaborado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Então, já que a gente falou da norma 15575, quando a gente vai escolher os materiais, tá, a utilizar numa obra, todos esses materiais eles têm que seguir, eles estão atrelados a alguma norma técnica. Tá? O órgão que faz as normas técnicas aqui no Brasil é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, e essas normas, o que elas fazem? Tá certo? Ela estabelece as regras, diretrizes, características das atividades e os resultados, visando a que você tenha seguir determinados procedimentos. Tá? Essas normas técnicas, os objetivos dela é padronizar processos, dar uma boa comunicação, economia de recursos, segurança, proteção ao consumidor e eliminação de barreiras comerciais. E as normas elas têm força de lei. Por exemplo, a 15575, a norma de desempenho, ela tem a força de lei que as construtoras elas têm que fazer todos esses ensaios que eu já citei para poder aquela unidade familiar, aquela edificação, estar de acordo com a norma de desempenho. Então, ela tem força de lei e deve ser executada. Tá? Toda a edificação que foi construída depois de junho de 2013 tem que atender à norma de desempenho.
Então, as normas ela têm benefícios tanto qualitativos como quantitativos. Quais seriam os benefícios qualitativos? Promover o uso adequado dos recursos, você disciplinar atividades e disciplinar a tua linha de produção, né? Uniformizar a tua linha de produção. Você também, o benefício da norma é que você é capaz de treinar e melhorar a tua mão de obra para ela ter uma produtividade maior, vai registrar conhecimento tecnológico e vai facilitar a contratação e venda de tecnologia. Benefícios quantitativos, vai tentar reduzir o consumo e o desperdício de materiais, vai especificar melhor as matérias-primas e produtos, vai padronizar peças, componentes e equipamentos, vai reduzir a variedade dos produtos, estabelecer procedimentos, aumentar a produtividade, melhorar a qualidade e controlar produtos e processos. Então, as normas elas têm uma hierarquia, que elas seguem uma pirâmide. Quanto mais no topo estiver a norma, vamos dizer, a norma internacional é uma norma mais geral e uma norma na base da pirâmide é uma norma mais específica aplicada somente a uma empresa, por exemplo, a Petrobras, a Eletrobras. Tá? Aqui no topo, geralmente, tá as normas da Organização de Padronização Internacional, que é a ISO. Tá? Aí depois vai as normas, por exemplo, a ABNT está mais ou menos assim aqui na metade da pirâmide, né? As normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, você tem alguns órgãos bastante conhecidos que fazem essas normas internacionais. 3 grandes conhecidos, como eu já falei, é a Organização Internacional de Padronização, que é a ISO, a União Internacional de Telecomunicação, que é a ITU, e a Comissão Eletrotécnica Internacional, que é a IEC. Tá? A ISO ela surgiu em 1946, ela tem sede na Suíça, atende 63 países, ela possui ela tem mais de 17 mil normas feitas pela ISO. E a ISO quer dizer igual, que ela vem do grego, tá? A ABNT, ela surgiu em 1940, então ela participou da fundação da ISO em 1946. Ela tem assento, a ABNT, no Comitê Geral da ISO, tá? A sede da ABNT é em Brasília e ela tem alguns escritórios espalhados pelo país, no estado de Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. A ABNT ela é organizada segundo comitês, para poder elaborar as normas, né? Tem vários comitês. Na indústria da construção, quais são os comitês mais importantes? É o Comitê 2, da Construção Civil, o Comitê 10, da Química, o Comitê 18, que trata de concreto, cimento e agregados, o Comitê 22, que é de isolamento térmico e permeabilização, o 24, que é segurança contra o incêndio, o 25, que é o de qualidade, tá? Tem também o de gestão ambiental, que é o 38, a acessibilidade, que é o 40, porque as edificações têm que ser acessíveis à entrada, né, para pessoas com dificuldade de locomoção, o Comitê 43 para corrosão, o 58, que é ensaios não destrutivos, que são aqueles ensaios de esclerometria, tá, que é o ensaio que a gente vai falar em materiais 2. E, geralmente, quando você trabalha com norma, você procura ter que a tua edificação, ou ela tem uma certificação da ISO, ou então, geralmente, as certificações aqui no país, elas seguem o Inmetro, né, que faz toda a certificação de produtos que estão atuando dentro do nosso país, tá? E nem todos esses produtos, esses organismos, eles atuam com certificação de produtos para a construção civil. Tá certo? Então, o Inmetro para a construção civil, o Inmetro ele tem para o material, tá? Mas para a indústria da construção, assim, para a edificação, o Inmetro não. O que a gente vai pegar é através da norma 15575 da ABNT, que é a norma de desempenho. Então, aqui estão as referências da nossa aula 2, como eu continuo falando que o BAU é nosso livro principal, do Falcão Bauer, Materiais de Construção, volume 1, tá? E o livro do Ibracon, de Materiais de Construção Civil, 2 é o livro mais como segunda pesquisa, mas o nosso livro principal é o de Materiais de Construção, volume 1, do Falcão Bauer.